Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Você pode falar com a pessoa que está do seu lado agora e dizer assim: a paz do Senhor seja contigo. Diga assim: eu libero sobre a sua vida paz. Diga assim: paz. Diga assim: meu irmão, deixa o problema de lado e serve ao Senhor, que com certeza, diga assim, é certo, você vai ter resposta. Quem crê comigo, diga amém. Amém, aleluia. Pai, nós te damos graças por essa noite. Obrigado pela exposição das suas palavras, Pai, que vão ser ministradas ao nosso coração. Obrigado, Pai, pela tua paz controlando todo o nosso ser, Pai. Estamos livres de toda preocupação, de toda ansiedade. Nós não queremos deixar que o diabo possa roubar a semente da palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Declaramos terras férteis, declaramos terras prontas, corações abertos, olhos espirituais para ver, ouvidos para ouvir, mãos para poder agarrar as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Você crê comigo? Sabe, queridos, eu comecei a estudar, pensando sobre essa noite. Eu estou com muita expectativa. Eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa. Você dá para ver pelo meu rosto. Amém? A alegria de poder estar com vocês. Mas sabe, eu comecei a pensar sobre algumas coisas, meditando com o Senhor. E veio aquele texto para mim de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, onde fala de Marta e de Maria. Quem lembra desse texto? Amém? E esse texto a gente começa a notar que existem dois tipos de perfis de mulheres que estavam ali naquele momento diante de Jesus. Que era Marta, que vivia afadigada, ansiosa, preocupada. Era aquela mulher que gostava de fazer as coisas em casa, de deixar tudo muito organizado. Mas havia Maria, que era um perfil mais atencioso para ouvir a voz do Mestre. E houve um dia que Jesus disse para ela: olha, eu vou visitar vocês. E quando Jesus chegou, Marta estava tão afadigada e tão preocupada com as coisas da vida, que ela estava, a Bíblia diz que ela estava desapercebida. Sabe quando a gente está muito ocupado, que a gente começa a fazer uma coisa, solta e vai fazer outra, e de repente lembra que tem outra coisa que a gente deixou de lado e volta a fazer de novo? Era assim que Marta estava. Mas a Bíblia diz que Marta começou a se irritar, porque a sua irmã Maria estava lá aos pés de Jesus, ouvindo a voz do Mestre, atentando para as suas instruções. E eu quero dizer uma verdade para nós hoje, como igreja, como corpo de Cristo, que muitas vezes estamos na igreja, vindo todos os cultos, estamos como uma Marta, servindo em algum lugar, em algum departamento, fazendo alguma coisa. E nós precisamos ser muito vigilantes quanto ao nosso coração. Porque Marta, ela pensava que naquele serviço todo ela estava agradando a Jesus. E é muito perigoso quando a gente começa a se sobrecarregar nas coisas, no serviço, na obra, e começar a se empolgar tanto com a obra que esquece do Deus da obra. Você está comigo? E o que aconteceu com Marta? Ela estava daquele jeito, afadigada, preocupada, irritada. E não é diferente do perfil de muita gente que começa a servir na obra de uma forma desequilibrada. Elas começam a servir, começam a ficar chateadas, irritadas, perdem aquele contentamento, aquela essência daquele primeiro dia que começou a trabalhar e que recebeu a notícia do líder, daquele friozinho na barriga, aquele novo diante de você, de desafio, e diz: eita, eu vou trabalhar na igreja. Aquela empolgação passa, surge aquela irritabilidade, você fica suscetível a todo tipo de irritação, de obras da carne, de coisas que possam te irritar, porque não está tendo um equilíbrio quanto ao serviço. Você está comigo? E sabe, eu não sei você, mas existem pessoas que são muito, posso dizer assim, atenciosas, perfeccionistas com o que fazem e acham que não tem ninguém que as substitua. Sabia disso? E muitas vezes quando nós caímos nesse erro, nós não damos espaço para que outras pessoas cresçam e façam também diferente como nós. Eis a razão, porque muitas vezes dentro do reino de Deus existe pouca gente fazendo muita coisa. Precisamos abrir, precisamos dar espaço para que pessoas sirvam. Amém? Mas nós não podemos deixar que essas pessoas que estão servindo possam se sobrecarregar com a estrutura que elas têm no momento. Porque quando elas começam a se sobrecarregar, a cobrir escala, a cobrir pessoas, a negligência de outras pessoas que vêm lá atrás,
faltando, elas começam a cobrir, e chega um ponto que ela já vem para a igreja com aquele aspecto de cansado, não para sentar e ouvir ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite: a consagração, ela é muito mais importante para Deus do que o serviço. Amém? Você está comigo? É certo que Deus nos chamou para servir. Deus não gosta de preguiçosos, de pessoas que ficam desocupadas, dispersas, e o reino dele precisando. Mas nós que somos líderes, se você é líder e está me ouvindo hoje, cuidado para que você não possa sobrecarregar. Dentro da minha liderança com o Tiago e Flávio, a gente percebe que muitas vezes quem tem que aguentar o tranco é a gente, porque a gente é o líder. E se alguém faltar, quem tem que cobrir é a gente mesmo. Mas eu não posso estar sobrecarregando o meu liderado o tempo todo, porque existem pessoas que não têm a estrutura para suportar uma tarefa e uma carga diária, e ela vai virar uma Marta, vai ficar preocupado, vai se chatear com qualquer coisa, vai servir lá dentro ou em qualquer outro departamento aqui na igreja, sem aquele contentamento, sem aquela alegria, sem aquela intensidade. E sabe qual vai ser o resultado disso? Pessoas vão ser afetadas pela falta de maturidade de muita gente. É preciso sentar. Eu convido você que está vivendo dessa forma, sente um pouquinho e escute Jesus. Amém? É muito perigoso quando a gente troca o serviço pela consagração. A gente precisa orar. Sabe, porque dentro da igreja nós nos deparamos com pessoas imaturas, pessoas que vêm com problemas, pessoas diferentes, cabeças diferentes, e vai requerer de nós uma consagração maior para que a gente possa entender e receber essas pessoas. Você está comigo? Sabe, tem muita gente, tem muito soldado despreparado, tem muita gente chegando na igreja desprevenido. Sabe que Marta, ela poderia muito bem antes ter organizado a casa dela para receber Jesus? Não precisava ser de última hora. E sabe por que muitas vezes as coisas estão assim, uns carregados demais de trabalho, outros aliviados e dispersos. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque tem que ter preparação e organização no reino de Deus. Se você organizar e planejar as coisas muito antes, você vai evitar muitas dores de cabeça e sobrecargas. Não queira ter dentro do seu departamento, ou você que serve no departamento, não queira ter o perfil de Marta, mas queira ter o perfil de Maria. Porque Maria, ela estava aos pés de Jesus, ouvindo muitas direções dentro do departamento, das coisas que você faz, vão chegar para a tua vida quando você se consagrar. Amém? Precisamos ter muito cuidado, precisamos orar, estar sensíveis, para a gente não se chatear com besteira, para a gente não se doer com besteira, para a gente não começar a fechar o nosso coração e servir com murmuração, com reclamação. A gente tem que guardar o nosso coração. Porque quando a gente guarda o nosso coração dessas coisinhas e a gente se consagra, a gente está cheio do Espírito Santo para poder ajudar pessoas. Afinal de contas, o que mais interessa para Deus é ouvi-lo primeiramente. E a segunda coisa é servir as pessoas. Se o nosso alvo não for pessoas, o nosso serviço não vai adiantar de nada. Amém? Precisamos avaliar o nosso coração. Que motivação tem sido a minha? A minha motivação de estar na igreja é porque eu acho que sou insubstituível e que não tem ninguém que faça como eu? É porque eu quero expor a grandeza do meu ministério e as habilidades que Deus me deu? É porque eu estou na igreja para que eu estou visando uma outra promoção, uma outra coisa, e eu sei que o caminho é ser fiel, porque vai que outra oportunidade surge e eu vou galgando de posição até o ponto de chegar no púlpito? Qual tem sido a minha motivação em servir? Servir porque meu alvo são pessoas? Ou servir porque eu estou já pensando em alguma coisa? A sociedade que a gente vive, ela é capitalista. E a gente tem que ter muito cuidado com esse mundo. Porque o sistema capitalista é o sistema de interesses. É o sistema de que eu só faço se eu tiver alguma coisa em troca. Eu só faço se tiver uma recompensazinha depois. E às vezes as pessoas estão com uma cara inchada, parece que estão sendo arrastadas todas as noites para a igreja, para servir no departamento, porque não aguenta aquilo. Está Marta na igreja. A unção não vai fluir, o departamento fica com aquela impressão de que não cresce, parece que você empurra força, parece que trava.
consagração vai facilitar as direções de Deus para você que é servo, você que é líder, você que está no reino de Deus, você que disse sim para o Senhor. A consagração vai facilitar as coisas para você. E sabe, você pode estar escalado 1, 2, 3 vezes, mas tenha muito cuidado para que isso não se torne um jugo sobre a sua vida e você se torne uma Marta. Você está comigo? A consagração vai fazer com que você flua na unção. As coisas aconteçam com velocidade. Você já passou a fazer algo na unção? Como é diferente? As coisas fluem sem você fazer muita força. Há crescimento. As pessoas são alcançadas porque Deus está envolvido naquela motivação. A sua motivação está pura diante de Deus. A minha motivação é servir porque eu amo pessoas. Agora eu pergunto a você que tem servido em algum lugar e você que está pensando em servir. Primeira coisa, nunca deixe de ouvir o Senhor e de ter comunhão com Ele. E segunda coisa, seu alvo em aceitar qualquer proposta no reino de Deus para trabalhar são as pessoas. Amém? É o amor às pessoas. É isso que nos move. A Bíblia fala em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus conta uma parábola. Ele diz, olha, havia um homem que tinha 100 ovelhas. Você está comigo ainda? Tinha 100 ovelhas. Ele deixou, mas só que teve uma teimosa que saiu. E ele pegou, deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela solitária lá, teimosa. E ele foi e trouxe a ovelha de volta. Sabe por quê? Porque ele disse que as 99 já estavam salvas. Mas havia uma que estava perdida. E a importância de Jesus era tão grande por essa uma vida que ele deixou as 99 e foi atrás daquela. Parte de nós ter essa essência dentro da gente no reino de Deus. Jesus já está com o Pai. Se nós estamos representando Jesus nessa terra, precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De pegar aquela ovelha que está errando, que ninguém quer, que ninguém aceita, que todo mundo rejeita, que erra demais, que é carnal, que é rebelde, e trazer para perto. Não é colocar de lado, é pegar perto essa ovelha e amar com o amor de Deus. Falta muitas vezes esse amor. Muitas vezes nós temos amor pelos perdidos, mas nós não mantemos esse amor por aquelas ovelhas que já foram achadas. Sabe como a gente identifica isso, querido? Quando a gente olha para um lado e a gente não percebe mais quem falta, quem não vem. A gente percebe, começa a ver algumas crianças e diz, por mim, é bom que saia mesmo. Não, querido. Deus não vê assim, precisamos ter a ótica de Deus. A visão de Deus é diferente. A visão de Deus é, eu vou até o fim. Eu preciso investir nessa pessoa. Você está comigo? Diga aleluia, abre comigo em Romanos capítulo 12. Aleluia. Há quanto tempo, meu querido, faz que você não para Deus e para dar importância às pessoas? Presta atenção. Preste atenção no que você está fazendo. Aleluia. Precisamos alargar nossa visão. Sabe por quê, querido? Porque a maturidade de um crente, ela não é medida pela quantidade de livros que ela lê, a coleção de mensagens que ela já ouviu. A maturidade de um crente, ela é medida quando ele sabe se submeter uns aos outros. Isso sim é maturidade. Não é quanto tempo de crente você tem, quanto tempo faz que você vê a igreja. Não, querido, essas coisas elas são importantes, mas não é mais importante do que você priorizar pessoas. Se você está na igreja e não gosta de pessoas, você não é cristão. Amém? Eu sei que é duro ouvir algumas coisas, mas vai ajudar você a avançar nas coisas que você diz. Parece que não está acontecendo nada na minha vida. O que é que está acontecendo? Que eu oro, mas as coisas, porque está sendo algo mecânico o serviço. Coloca a consagração antes. E ela vai ser o carro-chefe que vai puxar toda a sua vida. Amém? Você está comigo? Abre comigo em Romanos 12, se você achou, me espera um pouquinho. Romanos capítulo 12. Aleluia. Versículo 3.
Aleluia. Diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que lidera ou preside com diligência, quem exerce misericórdia com, diga assim, alegria. Amém? Você é misericordioso? Então demonstre alegria. Não abra mão das pessoas para o diabo. Amém? E eu comecei a ver, Deus começou a me mostrar 4 grupos de pessoas que Deus está chamando a atenção hoje à noite. E talvez você, dentro dessa avaliação, é como um carro quando vai para a revisão. Às vezes o carro novo aparentemente está bonito, está tudo certinho, mas na revisão o mecânico descobre coisas básicas, mas que fazem toda a diferença, que quem pega no carro depois da revisão sabe que ele fica mais macio, ele fica mais durinho, porque a revisão vai ajudar esses pequenos ajustes. Talvez você esteja como esse carro, dizendo, estou servindo, graças a Deus, essa mensagem não está me afetando muito, mas você pode passar por um processo de revisão, e eu estou te convidando para hoje fazer essa avaliação. Amém? Então, o primeiro grupo são aquelas que possuem uma grande facilidade em alcançar pessoas, mas têm uma facilidade enorme também de perdê-las. Quando toma abuso, toma abuso. Sabe que tem gente que é assim, temperamental? Para ganhar, para alcançar, para pregar, para falar, para levantar, para visitar. A pessoa fica apaixonada, derretida, diz, não, eu vou aqui. Com o que ela fala. Mas na convivência a gente descobre que é muito fácil essa pessoa perder quem alcançou. Pode ser na sua casa, pode ser aqui dentro da igreja. Tenha a sabedoria de Deus para ganhar e busque ao Senhor em consagração para permanecer e cultivar as pessoas ao seu redor. Jesus sabia alcançar os criadores de bois e de bodes e sabia também alcançar os doutores da lei. Todo mundo ele ganhava por causa da sabedoria que vinha do alto para a vida dele. Jesus era um homem que se consagrava e quando muitas vezes ele fazia milagres e mesmo cansado, fadigado, pessoas apertando ele de um lado, de outro, eu imagino como era difícil para ele, mas ele buscava uma consagração para poder ter respostas de Deus, para funcionar, para alcançar. Sabe por quê, meu querido? Porque aqui dentro da igreja chega gente preocupada, chega gente com depressão, chega gente enferma, chega gente raivoso, chega gente rebelde, chega gente de todo tipo. E você precisa ser alguém usado por Deus para ajudar quem chega a tomar um banho pela palavra. Amém? E ele diz, olha, ninguém pense além do que convém. Qual tem sido a minha definição de servir? Não posso pensar além do que convém. Como é que convém a um cristão? Ouvir aos pés do Senhor, para poder estar consagrado e alcançar pessoas. Amém? Você precisa orar mais em línguas, você precisa meditar mais na palavra, você precisa estar mais cheio do Espírito Santo para não agir com carnalidade. Amém? E o segundo grupo, você está curioso para saber o segundo grupo? Estou notando que tem gente que está assim com um olhar meio que, diga logo a segunda. A segunda são aquelas que somente procuram quando precisam. Sabe que tem gente que é assim? Quando está num aperreio, numa necessidade, numa situação difícil, no instante procura pessoas. Mas quando está tudo bem, tudo na bonança, esquece muito rápido. É muito perigoso. O tipo de pessoa que as pessoas perdem o valor muito rápido para elas. Um dia, fulano bota lá em cima. Outro dia, fulano não presta. Perde o valor muito rápido, esquece muito rápido das pessoas, do que elas já fizeram, do que elas já contribuíram, de como elas já serviram. Paulo fala em Romanos capítulo 16, versículo 1, ele diz, olha que o apóstolo Paulo era um homem muito ocupado, viajava por muitos países e cidades, mas eu fico impressionada com a mente de Paulo, de conseguir colocar nas suas cartas o nome de cada pessoa que foi cooperador do evangelho dele. Está comigo ainda?
E era cada nome. Se você quiser, você for ser papai e mamãe, lê o livro de Romanos capítulo 16, você tem inspirações para vários nomes aí. E eu fico impressionada como ele grava o nome de Febe, de Priscila, de Árquila, de Trefeno, Trifose, e os nomes do povo bem diferentes da nossa realidade. E ele sai lembrando do povo. Eu agradeço a Tito, agradeço a Timóteo, agradeço a fulano em outras cartas. Sempre Paulo, ele está fazendo gratidão, reconhecimento. Ele conseguia ver valores. Era um homem muito ocupado, mas ele conseguia lembrar. Eu não posso esquecer de fulano, porque ele me ajudou nisso e nisso. Oh, querido, quando alguém está no crescimento, é muito bom a gente aplaudir, ficar juntinho, querendo puxar da unção. Mas quando fulano está no erro, está no pecado, é nessa hora que a gente tem que chegar junto. Mas não para ser contaminado, mas para alcançar um crescimento em Deus e dizer, ó, dessa vida eu não abro mão. Seja em oração, seja em conselho, seja em palavra, seja em obra, seja em profecia, seja em misericórdia. Eu quero mesmo demonstrar alegria com meu irmão. Perceber, notar a importância das pessoas, isso é importante. Eu não sei você, mas eu me alegro demais quando alguém lembra meu nome e fala comigo, se referindo a mim como Thaís. Isso para mim me deixa alegre, porque eu digo, eu me sinto importante. Ela lembrou do meu nome, não é assim? E você fica, é tanta gente, tanta pessoa para ela lembrar, mas ela lembrou de mim. Isso é importante. Lembrar das pessoas, reconhecer o valor delas. Amém? Está comigo ainda? Terceiro grupo de pessoas são aquelas que as tratam como coisas. Quando quebra, elas acham que tem que jogar fora. Aleluia, diga aleluia. Anime seu irmão aí do lado, diga assim, meu irmão, se prepare, tem mais. Amém? São aquelas que quando tratam as pessoas como coisas, com o passar do tempo, errou, tem mais jeito não. Eu lavei as minhas mãos já lavei minhas mãos. Você só pode lavar as mãos de uma pessoa quando ela se apostata da fé. Quando ela decide negar de fato Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e ela não quer mais, ela já tem o conhecimento do Evangelho, mas ela não quer. Decidiu virar a cabeça e não quer, já sabe de tudo, mas não quer. A essas pessoas a Bíblia diz que nem ore. Mas existem pessoas que estão precisando demais da sua ajuda. E Deus está te acordando hoje para dizer, pare de pensar em você mesmo e pense nessas pessoas. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós perdemos pessoas por causa dos nossos atos. Sabe pipoca? Quem gosta de comer pipoca aqui? Só eu? Quem gosta de pipoca? Aleluia. Pipoca, quando você coloca na panela, né? Ela tem que o quê? A tendência ela é o quê? Pipocar. Sabe que tem muito crente mururu? Que nunca explode. Que continua sendo mururu a vida inteira na igreja. Pode ter o fogo que tiver, a palavra que tiver, a revelação que tiver, mas elas continuam sendo mururu, nunca viram pipoca. Acho que você nunca mais vai esquecer desse exemplo. Deus te chamou para pipocar. Você já viu a pipoca dentro da panela, como ela começa a saltar? Ela é percebida, ela é notada, mas não para ser visto, sabe? Deus não quer isso. Deus não quer que você chame a atenção para você. Mas quando alguém está cheio do conhecimento de Deus, da comunhão, ele pipoca onde ele chega. Ele não consegue ver uma pessoa perdida e não puxá-la para perto. Ele não consegue ver um liderado que faz 300 anos que deu satisfação e dizer, eu não estou nem aí. Não, querido. A graça de Deus está sobre você para que você possa revestir essas pessoas do amor dele. Amém. Você não foi chamado para deixar de lado. Tem muita gente que está virando mururu e você precisa ajudar. Aleluia! Existe o quarto grupo de pessoas. E são aquelas que veem como Jesus. Que olham para as pessoas e veem a possibilidade ainda delas acertarem. Esse é o grupo que eu fico assim. Deus, eu fico olhando do trono e fica cheio de alegria. Porque Ele está dizendo, eis aí alguém que meu coração se comprasse, porque faz e cumpre o propósito do meu coração. Você tem que gostar de gente, meu irmão. Você tem que gostar de pessoas.
Você não pode ser antipático a vida inteira. Eu não estou dizendo isso com todo mundo aqui. Mas Deus sabe para quem está falando. Você não pode continuar com a cara fechada, carrancuda. Libere o que tem dentro de você, porque Jesus está dentro de você. O Espírito dele, que te faz ser avivado, que te faz ser diferente, que te faz responder diferente, corresponder diferente. A ideia que o mundo tem de pessoas que não prestam e que deixam para lá. Amém? João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Não tinha futuro a humanidade. Não tinha nada que ele pudesse receber de troca. Mas com o amor de Deus, ele disse: eu vou acreditar nessa humanidade. Porque eu sei que vai haver povos, tribos, línguas e nações que vão me reconhecer. Amém? Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, não podemos perder as pessoas